Bom, boa noite, meu nome é Ana. Eu sou médica de família e comunidade, faço parte da Câmara Técnica de Médicos de Família e Comunidade do CREMESP, sou também professora da USP. E eu venho aqui falar, né, de uma certa posição de olhar também para o que a ciência tem a dizer para a gente. Então, existem já levantamentos, né, da porcentagem das pessoas transexuais e travestis mundialmente. Em populações parecidas com a nossa aqui do Brasil, a gente sabe que a porcentagem é de 0,5% a 1,3%. Em levantamentos muito conservadores, né, porque também nem sempre as pessoas se declaram transexuais e travestis. Se a gente for considerar isso só para o município de São Paulo, né, uma megalópole de 12 milhões de pessoas, a gente tem pelo menos 60 mil pessoas, né, que são transexuais ou travestis, e, pelo menos, né, se a gente for considerar 60 mil pessoas, né, que um quarto, um quinto, um décimo queira uma cirurgia, algum tipo de cirurgia como processo de transformação corporal, essa fila, que a gente está falando, essa fila específica do HC, jamais seria suficiente. Então, quando a gente fala dessa fila, também é importante lembrar que, mesmo essas pessoas que estão lá, são pessoas que de alguma maneira conseguiram chegar, né, nesse lugar, que estão ali, né, se manifestando, conseguiram furar algumas portas. Então, essas 60 pessoas não é a representatividade da real demanda da população de São Paulo. De outra maneira, a gente também tem outras responsabilidades, né? Concordo completamente com a necessidade de a gente pedir a gente ter um responsável por isso, né? O governo precisa apontar quem é o departamento, o setor que precisa se responsabilizar e dizer o que vai acontecer. Mas a gente também precisa pensar que o Estado precisa falar, né, para os profissionais de saúde que tipo de atendimento que ele quer que as pessoas transexuais e travestis tenham. Então, vou dar um exemplo. Tem lugar que faz cirurgia de redesignação genital para mulheres transexuais e usa uma parte da glande para reconstruir clitóris. Tem lugar que não usa glande para reconstruir clitóris. E tem lugar que usa parte da glande para reconstruir clitóris e colocar em fundo de saco. E as mulheres transexuais ficam sujeitas a os ambulatórios acadêmicos que fazem o que interessa mais a eles, ou que tem recursos naquele momento, e o Estado não se coloca, até esse momento a gente não tem Estado se colocando a que tipo de cirurgia que as pessoas vão ser submetidas. E também tem outras situações. Um outro exemplo é a respeito de exames solicitados ao longo do processo de hormonização para transformações corporais dessas pessoas. Então, a gente tem hoje em dia, por exemplo, evidências científicas de que fazer ultrassom transvaginal para homens trans não tem nenhum benefício, pelo contrário, constrange, violenta, né? Pode ser uma situação muito, muito difícil para os homens trans fazerem esse tipo de exame, e ainda assim faz parte de diversos ambulatórios solicitar esses exames. Então, acho que uma grande necessidade que a gente tem hoje em dia, além de responsabilizar, né, é que a gente tenha um corpo técnico, e não sei se de repente esse comitê da Secretaria Estadual de Saúde pode fazer isso ou não. Eu sou do movimento LGBT e a gente fez algumas tensões dentro da Secretaria Municipal de Saúde. A gente conseguiu agora criar um comitê municipal, né, de comitê técnico também, para pensar o cuidado das pessoas LGBT dentro do município. Acho que essa responsabilidade dessas instituições é pensar tecnicamente o que é competência dessas instituições e como que esse acompanhamento deve ser realizado. Então, eu venho aqui também falar a favor da gente cobrar do Estado protocolos específicos de como essas pessoas devem ser acompanhadas e criar uma rede que seja descentralizada. Quando em 2014 o município foi pensar como que ele ia operacionalizar a Política Nacional de Saúde LGBT, né, Política de Saúde Integral LGBT aqui no município, pensar em fazer algumas UBSs, que na verdade hoje em dia a gente tem um ambulatório secundário inserido em uma UBS, na verdade não é uma UBS que a gente tem funcionando lá, né, que é a Santa Cecília, e que tem endocrinologista e psicólogo. Obviamente, esse ambulatório não dá conta da real necessidade dessas pessoas. Descentralizar significa, além da gente oferecer possibilidade de outros locais da cidade, né, as pessoas realmente acessarem cuidados em saúde próximo das suas residências, além de ser regional, pensar também em como que outros níveis de atenção, que não a níveis de atenção secundária, ou seja, um ambulatório específico, né, como que a unidade básica de saúde pode oferecer esse cuidado. Se a gente tem de 0,5% a 1,3% da população, né, que é transexual e tem uma necessidade de cuidado específico, que é mais ou menos a média de número de pessoas que estão grávidas dentro da comunidade, isso já justifica que a atenção básica, as unidades básicas de saúde saibam cuidar dessas pessoas para que elas não sejam
motivo de chacota, né, quando cheguem, para os profissionais serem capacitados. Então, além de pensar protocolo, pensar como que existe essa redistribuição, como que os insumos podem ser distribuídos na cidade. Então, não adianta nada, também eu sou médica de família e comunidade, eu trabalho na minha UBS, não adianta nada eu atender uma pessoa, prescrever hormônios, e a pessoa não tem acesso a esse hormônio dentro da unidade, né? E ela tem que comprar. Então, muita gente também acaba não vindo me procurar ou procurar os meus colegas na unidade básica de saúde, porque a pessoa sabe que a gente não vai poder oferecer hormônio. Se a gente não oferece hormônio, que muitas vezes é uma necessidade muito grande dessas pessoas, elas nem chegam no serviço para a gente poder oferecer outros tipos de cuidado, que é olhar para a realidade delas, olhar para a violência que elas sofrem, para a exclusão social, poder fazer um trabalho que a gente chama de intersetorial, poder conversar com o serviço de educação, conversar com núcleos específicos de defesa, como a defensoria, poder oferecer esses serviços e diminuir mortalidade, diminuir exclusão. Então, é isso. Pensar o próprio processo transexualizador que está colocado. Então, e para isso a gente precisaria repensar o que ele define como unidades ambulatoriais capacitadas para isso, porque só pensar ambulatórios, né, específicos, ambulatórios especializados, não dá conta de cuidar das pessoas realmente. Pensar em protocolos técnicos para essa população e como que cada município, cada estado, realmente operacionaliza o que já é lei. Em São Paulo, nesse município, a gente tem um problema muito sério, que a pessoa que tem o nome social, ela não consegue ter o nome social no cartão do SUS impresso sem o sexo. Existe uma portaria do Ministério que recomenda, que faz com que, né, tem um programa da computação lá para que isso aconteça. Só que São Paulo tem um sistema de computação, um sistema operacional próprio, e no sistema de São Paulo não é possível as pessoas imprimirem o cartão do SUS sem o campo de sexo, e campo de sexo não pode ser alterado, porque afinal de contas é um dado de registro. Então, ficaria, vou usar major e sexo masculino, isso não pode ser mudado. Então, é mais uma coisa, uma contribuição. Obrigado, Ana Paula. Marjorie, por favor. Novamente, boa noite. Bom, eu não tinha noção desse dado relacionado à portaria do Ministério e à incongruência que ela apresenta frente às nossas irmãs travestis. É uma coisa ilógica, levando em consideração que as mesmas não querem a sua alteração de sexo. O ser travesti não pede isso. Muito ao contrário, não é? Eu transformo o meu corpo, mas a genitália com a qual eu nasci me dá prazer. Não há motivo para eu modificá-la. Logo, o Ministério colocar dentro de uma portaria sua uma sandice dessa me causa surpresa. É sinal que, no mínimo, na elaboração ao qual ela foi feita, não sentaram em frente a uma travesti e perguntaram as suas reais necessidades. O mesmo se dá em relação a nós, mulheres transexuais. Quando eu comecei o meu acompanhamento, eu tenho que ser bastante franca. Eu também criei o imaginário que ser uma mulher transexual passava pelo fato de ser submetida a uma cirurgia de redesignação sexual. E isso, no período que eu iniciei o tratamento, de fato, era algo que sequer se questionava. Era óbvio que se eu me coloquei lá, eu almejava a alteração da minha genitália de nascença. Passado todos esses anos, né, lá se vão 14 anos desde que eu entrei no ambulatório de transtorno de gênero e identidade sexual, o antigos do HC, do IPQ. 14 anos é tempo bastante para você estar sobre o crivo de psicólogos e psiquiatras e amadurecer a sua ótica frente à sua própria condição. E eu tenho que ser franca que hoje, eu não sou diferente da grande maioria daqui, né? Eu tive relacionamentos, eu tive intimidade sexual, o que eu cheguei a colocar isso no meu depoimento na sexta-feira última, lá no ambulatório. Veja,
por mais que a condição de mulher transexual me coloque vergonha de me expor frente ao meu companheiro na intimidade, é impossível você manter um relacionamento sexual durante muito tempo sem que naturalmente o seu companheiro te toque. O que te faz ao longo de tanto tempo, como eu falei, eu tenho 48 anos, faz você se questionar se depois de ter vivido tanto tempo com aquele genital que não te mostra realmente, não te traduz, se de fato a minha condição transexual está numa genitália com a qual eu não nasci. E hoje, os psicólogos, os psiquiatras de fato falam que ser transexual é algo muito maior do que a minha genitália de nascença. Ela está aqui, ela está aqui, ela está em cada molécula do meu DNA. Ela não está simplesmente no meu mero desejo mental de alterar isso. E eu alterando ou não meu sexo de nascença, eu continuarei a ser uma mulher transexual. Assim como o meu irmão, o meu amigo, é um homem transexual independente da genitália dele de nascença, assim o é. Então, nós brigamos sim pela cirurgia, porque parcela de nós o deseja para se sentir pleno, ao menos um período da sua vida. Eu gostaria de reivindicar, se possível, que se esse comitê abarca uma gama tão grande que são os meus irmãos homossexuais, e para mim, sendo bastante franca com você, né, com 48 anos, como se faz a distinção de homossexual e lésbica, eu acho uma coisa que é completamente plausível, mas uma lésbica é homossexual também, mas não é isso que eu quero dizer. Mas um comitê que abarca homossexuais, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros e as N outras siglas que cabem dentro dessa parte da população, e eu sei que isso não facilita de fato a evolução desse processo transexualizador. O que é necessário de nós, eu, Marjorie, cidadã paulistana, qual a minha parcela? Eu não venho só na cobrança dos meus direitos, eu quero saber qual a minha parcela de dever nisso. O que me cabe? O que eu posso fazer para modificar isso? Né? O que eu posso fazer para facilitar, tanto para mim, quanto para os meus irmãos de condição? Para que esse comitê, de fato, porque me pareceu no relato, né, que o Dr. Eric fez, que de fato isso é uma das premissas. Me passa que a primeira premissa que seria necessário seria a confecção pelo Ministério de uma nova portaria. Uma portaria um pouquinho mais que transpareça de fato o que é a condição travesti, transexual, mulher transexual e homem transexual. Posteriormente, que esse comitê se especifique com homens e mulheres transexuais, e qual poderia ser a nossa parcela de contribuição efetiva enquanto cidadão, qual a parte que nós poderíamos nos mobilizar, mostrando. Se é para mostrar a cara, tá aqui. A cara da mulher transexual pode ser essa, não é só essa. Tem, né, nós somos uma variedade. Mas se é cara que precisam, ela tá aqui. E eu peço que levem em consideração as nossas reivindicações, porque eu acho elas justas, né? Eu acho justo que, inclusive, o equipamento relacionado à parte do município, ele, de fato, ele consiga se descentralizar de pequenos núcleos que prestam exaustivamente o serviço a nosso favor no tocante ao acompanhamento de hormonioterapia, um acompanhamento ginecológico, como acontece no HC, através da doutora Karen, que é um anjo de pessoa, uma pessoa abnegada e voluntária, para as unidades básicas de saúde, para que elas cumpram um dos deveres aos quais elas estão negligenciando a outras pessoas que estão abarcadas dentro daquele limite da cidade de São Paulo, o direito a um tratamento de saúde, quer seja
os exames laboratoriais que lhes são específicos para o seu segmento de saúde, quer seja o acompanhamento hormonal, não é? E o que mais seja possível ser realizado. E no tocante à questão da laser terapia, eu gostaria só de colocar, parece uma coisa meio relacionada, a gente pensa em laser e pensa uma coisa meio estética, né? Eu vou fazer laser porque eu quero usar um biquíni para uma depilação. Brasileiro, eu quero colocar um biquíni e não quero que meus pelos pubianos apareçam. Não é isso. A laser terapia é necessária, ela se faz necessária para nós, mulheres transexuais, para o ato cirúrgico, pelo fato de que parte da nossa anatomia íntima que está externada vai ser utilizada para a construção dessa nova vagina. E essa parte tem que estar isenta de pelos, porque a partir do momento que for confeccionada a nova vagina, não pode haver pelos lá dentro, porque pelos são precursores de patologias. Existem estudos, inclusive, que falam de oncogênese, ou seja, formação de tumores posteriores, porque realmente não podem haver pelos lá naquela nova vagina. E se o existem, me perdoe, eu não sou da área de estética, eu não conheço, mas eu não conheço uma ponteira de laser que faça a introdução interna e que consiga fazer a eliminação daquele pelo. Então, realmente, esse processo ele precisa ser realizado enquanto a pessoa ainda não foi submetida à cirurgia. E uma pessoa esperar tanto tempo, por exemplo, como eu esperei, e chegar já na internação e falar, sinto muito, você não vai poder realizar a cirurgia porque você tem pelos e não vai dar para realizar teu sonho agora. Né? É algo, no mínimo, decepcionante. Muito obrigada. Obrigado, Margir. Thomas, Fernando? Boa noite, meu nome é Thomas, eu sou um homem transexual, eu moro em São Paulo há pouco tempo e antes de eu entrar no assunto eu gostaria de relatar um pouco da minha experiência no processo transexualizador de São Paulo, que é uma experiência que não existiu, porque logo que eu cheguei eu fui indicado ao CRT e eu fui lá, fiz minha carteirinha, daí fui agendado para o acolhimento, onde eu fiz a primeira consulta, que eu fui desrespeitado durante a consulta, e depois disso ficaram de me dar um retorno para atendimento psicológico para eu poder começar todo o resto, e esse atendimento psicológico nunca chegou. 2 anos depois me ligaram falando que tinha vaga, mas 2 anos depois eu já tinha feito tudo que eu podia fazer por conta. Então, você tem as datas? Eu devo achar na minha carteirinha, foi logo início de 2014. Eu recebi a chamada em 2016 para essa questão, então quando falaram que tinha aberto vaga para passar, eu disse que eu já estava fazendo atendimento psicológico, já fazia minha hormonioterapia, e que melhor passar essa vaga para alguém que não estivesse inserido no sistema e que não tivesse acesso de fazer por fora como eu fiz. Então, tudo isso para relatar a minha experiência, para a gente poder começar a pensar que tem esses dados das filas e que tem dados das pessoas que estão inseridas no sistema, mas a maioria das pessoas trans que moram em São Paulo não estão inseridas no sistema, por diversos motivos. E o primeiro, acho que antes da gente pensar no SUS como sendo dividido entre municipal, estado e a nação, a gente precisa pensar em qual deveria ser a porta de entrada das pessoas no SUS. E a porta de entrada das pessoas no SUS não deveria ser no setor secundário, no atendimento secundário, não deveria ser em ambulatórios especializados. A entrada das pessoas no SUS deveria ser feita no nível municipal, a partir das UBSs. Então, isso já recai sobre o município, não recai sobre o Estado. Então, antes de pensar a quem cobrar o processo transexualizador, a gente precisa entender que algumas partes devem ser cobradas da cidade, algumas partes devem ser cobradas do Estado. Não faz sentido nenhum eu ir direto no secundário e focarem somente na minha transexualidade, ou como a própria cidade de São Paulo decidiu fazer atendimento integral de pessoas trans no centro,
Isso não é o que se tem de ideia de atendimento integral das pessoas por territorialidade, como é separado o SUS a nível municipal. Então, primeiro pensar nessa porta de entrada do SUS como sendo a UBS. E o que caberia à UBS, o que seria possível de fazer na UBS para desafogar esses ambulatórios especializados que na cidade de São Paulo estão extremamente afogados. Que acontecem casos de pessoas como eu que chego lá e demora 2 anos para ter uma resposta, sendo que se eu tivesse chegado na minha UBS, fizesse acompanhamento psicológico na minha UBS, recebesse hormonização na minha UBS, ao mesmo tempo que eu sou encaminhado para acompanhamento especializado para uma entrada de fila de cirurgia, desafogaria muito o sistema e as pessoas teriam maior acesso. Então, acho que esse é um dos primeiros pontos importantes a serem pensados. E isso é uma das coisas que o processo transexualizador não cobre. Ao falar que precisa ser em ambulatórios específicos, acaba restringindo a poucos lugares isso. Então, dificulta que pessoas como a doutora Ana possam fazer hormonização dentro de suas UBSs e que possam exigir do município o hormônio, por exemplo, porque quem toma testosterona sabe que é um gasto alto, que muitas vezes a gente não tem acesso e que se a UBS não dá, talvez a pessoa não vá conseguir fazer. Então, o fato de o processo transexualizador fechar as portas para as UBSs dificulta o acesso da população e dificulta o trabalho dos médicos que estão na ponta, que poderiam fazer isso e poderiam cobrar do município, mas sem ter um embasamento no processo transexualizador, não conseguem cobrar essa questão tão específica do município. Outro ponto importante é que o processo transexualizador ele é extremamente patologizante, então antes de pensar qualquer coisa a gente precisa repensar no próprio processo transexualizador. Ele patologiza as identidades trans e ele vê a transição como uma questão linear e ele tem muito um papel de normatizar os corpos. Então, o processo transexualizador ele quer uma normatização dos corpos ao ponto em que, como foi apresentado, uma coisa que me chocou muito, ele normatiza que travestis não têm acesso à cirurgia, por exemplo, por se identificar como travesti. Então isso é uma normatização. Então isso quer dizer que todas as travestis necessariamente não querem a cirurgia. Isso é a mesma coisa que eu falar que todos os homens estão felizes com o pênis ou que todas as mulheres cis estão satisfeitas com a vagina que têm. Então o processo transexualizador ele normatiza os corpos trans de uma maneira que nenhum outro corpo é normatizado. Então a gente tem essa questão de travestis não terem acesso. Pode ser que a maioria não queira, mas a partir de um momento que tem uma travesti que quer, ela não deveria ser excluída desse processo transexualizador. E também me choca muito saber que a prótese mamária está ligada a uma cirurgia genital para mulheres transexuais, porque, de novo, está normatizando o corpo dessa mulher transexual, dizendo que ela só pode ter uma prótese mamária a partir do momento que ela decidir o que ela quiser e que ela for submetida a vaginoplastia. Então, precisa repensar o processo transexualizador, primeiro para tirar esse teor patologizante, para tirar esse teor normatizador, que acredita que tem um começo e um fim para todos os corpos trans e que todas as pessoas trans vão querer seguir esse caminho, para depois começar a pensar nas outras questões. E uma das questões muito importantes é essa questão da descentralização. Mas eu acredito também que para chegar nesse ponto de descentralização, seja preciso pensar em normativas técnicas, idealmente, talvez, a um nível nacional, mas caso isso não seja possível no nível estadual ou no nível municipal mesmo, normativas técnicas de como devem ser feitos esses atendimentos para quem quer fazer. Então, como deveriam ser feitas essas cirurgias para quem quer fazer, como deve ser feita a hormonização, quais são os exames que são requisitados e talvez, por que não, jogar essas cirurgias não somente para os hospitais para homens trans. Se você for pensar, por exemplo, a mamoplastia masculinizadora não é um processo muito diferente de uma mastectomia, tirando o acabamento. Então, por que um médico que faz uma mastectomia em um hospital não poderia também fazer uma mamoplastia masculinizadora em um homem trans? Porque ele não poderia ter acesso em lugares não específicos para as pessoas trans. É preciso entender que as pessoas trans são pessoas por inteiro. A gente não é somente a transexualidade, não dá para isolar o indivíduo da transexualidade, e muitos aspectos das pessoas trans não vão ser atendidos pelos ambulatórios
específicos, que é o caso que muitas pessoas acabam fazendo hoje em dia. Então, alguém está com uma dor de cabeça, a pessoa vai ir até a UBS Santa Cecília, sendo que isso poderia facilmente ser resolvido em outro lugar. Acho que é isso. Obrigado, Thomas. Klaus Dimitri. Klaus. Gente, boa noite. Meu nome é Klaus, eu sou um homem trans também, sou mineiro. Estou aqui em São Paulo desde 2015, então eu vou tentar só mais ou menos complementar alguma coisa do que o Thomas disse, que eu concordo plenamente, e a minha querida a Marjorie. Eu vou contar para vocês brevemente. Eu faço parte eu vou no atendimento do CRT e eu cheguei lá em 2015. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu já vinha de Minas fazendo o atendimento com o endocrinologista há 1 ano. Eu fazia no IPMED, que é o Instituto de Pesquisa e Formação Médica. A visão dos médicos de lá, para começar, era uma visão completamente diferente da visão que os médicos têm aqui. Eles não patologizavam a minha questão de ser trans. E isso para eles lá, não sei se por ser um instituto de pesquisa, era como se estivesse chegando o Papai Noel fora de Natal. Porque quando eu chegava naquele lugar, eu era atendido por um dos professores, e geralmente junto com os professores eles chamavam algumas juntas dos alunos. E todo mundo queria participar, todo mundo queria saber, todo mundo queria acompanhar comigo dia a dia, passo a passo, cada mudança que acontecia no meu corpo por causa da testosterona. Fiz esse acompanhamento lá durante esse 1 ano. Com 10 meses eu posso dizer que eu estava do jeito que eu queria. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu já tive 2 problemas. O primeiro, como os médicos de lá sabiam que eu ia fazer esse processo de transição de estado, eles falaram: Klaus, eu vou te dar algumas receitas a mais para você não correr o risco de ficar sem lá. Como eu sabia que no CRT dava, eu pensava, vou pegar as minhas receitas e vou lá e vou trocar. Foi uma burocracia total. Eles simplesmente quiseram apagar todo 1 ano que eu tive de acompanhamento em Minas para começar tudo do zero aqui. Eu cheguei a ser expulso da sala da endocrinologista porque eu não aceitei as coisas que ela falava comigo. Primeiro, os médicos lá, antes de começar o acompanhamento, primeira coisa que eles me disseram: Klaus, você fuma? Eu falei: fumo. Então vamos ver se a gente consegue parar com esse tabagismo, porque são 2 misturas extremamente perigosas. Tabaco com hormônio. Por quê? Você pode ter um AVC isquêmico, você pode ter problema de trombose. Me explicou detalhadamente tudo que podia acontecer com o meu corpo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, a primeira coisa que fizeram foi tirar o remédio que eu tomava por causa do cigarro, que era o bupropiona. Eu estava 6 meses sem fumar, com 2 meses eu voltei a fumar de novo. E quem era eu para dizer com a médica que ela estava errada? Porque eles não aceitam o que a gente fala, eles não escutam a gente. Eles não escutam para ouvir o que a gente tem para falar acerca do meu corpo, acerca do que eu quero e do que eu não quero dentro do que eles têm para oferecer. Porque não é o que eles querem impor para a gente, é o que a gente quer dentro do que eles têm para oferecer. Assim como o Thomas falou, assim como ela falou, as cirurgias em si, todas elas, não devem ser a base do acompanhamento que a gente faz, e sim mais uma das coisas que estão disponíveis para a gente para aquilo, como está disponível para qualquer pessoa na sociedade. Se você acha que tem um peito pequeno para uma mulher cis, ela vai lá e coloca o tamanho que ela quer quando ela quer, se ela tem dinheiro para pagar. O Eric falou uma coisa, Eric, você desculpa que eu até discordo. O sistema, ele não gera lucro para quem? Ele não gera vontade de lucro para o Estado, porque para os sistemas que são particulares, ele gera e gera muito. Para quem tem dinheiro, vai lá e faz. Eu conheço homens trans que não passaram sequer por um psicólogo, mas tinham dinheiro, com menos de 1 mês fizeram a cirurgia para tirar a mama. Conheço casos de coisas ainda muito, que todo mundo fala, sabe, você não pode fazer isso porque você não tem 2 anos de acompanhamento. E que processo é esse que cada um leva esse processo ao seu bel prazer? Porque teve uma amiga minha que foi no Santa Cecília, a médica não quis passar para ela a receita do hormônio, sendo que ela já se hormonizava sozinha, porque ela não tinha 2 anos de acompanhamento. Não é isso que acontece, não é isso que exigem da gente.
Muito pelo contrário. O problema é que as pessoas não nos escutam, as pessoas não nos ouvem. E eles têm que entender que esse processo é para nós, é para o meu corpo. Então, quando o médico endocrinologista, que eu não tiro o mérito dele de ter estudado não sei lá quantos anos para saber o que ele sabe, ele não pode desmerecer que também me cabe saber aquilo que vai acontecer no meu corpo com aquilo que ele está me dando. Então, quando a gente chega na sala do endocrinologista e ele não quer explicar para a gente alguma coisa e você mostra para ele que sabe do que ele está fazendo, porque eu tive que estudar. Quando eu cheguei aqui, eu tive que trazer todos os meus exames de Minas para cá, porque eu me baseio neles, eu não me baseio nos exames do CRT, porque eu não confio. Eu não confio nos endócrinos, não confio no psicólogo, não confio no psiquiatra. A primeira consulta e última que eu fiz com o psiquiatra foi de 30 minutos, ele não olhava na minha cara e a única coisa que ele falava é: quando é que você quer fazer a cirurgia? Você quer fazer a anelfaloplastia? Você quer fazer a outra? Eu falei: doutor, eu não quero fazer cirurgia, eu não preciso de cirurgia, não é um pinto que faz o homem que eu sou e faz ser quem eu quero ser. E ele não parava de falar nisso. E eu já estava passando por um processo de depressão que não foi por causa da minha transexualidade, porque eu já vinha me hormonizando há mais de um ano quando aconteceu isso. Ele não me ouviu, eu falando para ele: doutor, eu preciso de ajuda com a depressão que não faz parte de quem eu sou, faz parte do meio que eu estou inserido, é uma coisa externa. Eu estou doente por quê? Porque quando eu vou no banco, eu não consigo respeito lá. Eu estou doente porque quando eu venho num ambulatório que devia ser acolhedor, eu me sinto pior ainda. Uma médica me expulsar da sala porque eu falei para ela que eu não concordava com o que ela dizia. Ela olhou para mim e falou: os médicos de Minas não sabem o que estão fazendo. Eu olhei para ela e falei: olha para minha cara, tinha 1 ano e pouco de hormonização, e falei: olha para essa cara minha cheia de barba, e olha para esses meninos aí que vocês dão uma dose única para eles como se fosse gado, me fala quem é que não sabe o que está fazendo. E ela me expulsou da sala dela por isso. E eu tenho o direito de falar, porque eu costumo falar que todas as vezes que eu vou no serviço de saúde e as pessoas me distratam, quando eu tenho que ficar exigindo o meu nome social, quando eu tenho que ficar pedindo um respeito que eu não deveria, eu vejo lá uma placa de todo tamanho dizendo lá com uma lei que estão protegendo eles de mim. Mas e quando eles terem os meus direitos? Quem é que me protege deles? Tem algum lugar escrito alguma placa? Não, não tem. Eu fui no SUS já para poder pegar um cartão do SUS que já estava com o nome social. O cara, quando bateu o olho em mim, bateu o nome no RG, ele não queria tirar o cartão, que era só ele apertar um botão e tirar o cartão que já ia sair pronto com o nome social. O cara bateu o pé, o cara gritou comigo, eu tive que brigar com ele de novo e gritar com ele de novo. E eu fico me perguntando, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o que é? É toda vez que é criado qualquer coisa para diminuir um pouco desse nosso sofrimento, essas leis, essas cartas circulares, seja lá o que for, elas têm que ser disseminadas e elas têm que chegar desde onde elas foram fomentadas até a base que elas têm que atingir. Por exemplo, talvez não cabe muito aqui, mas o Banco Central expediu uma nota circular dizendo que todos os bancos têm que respeitar nome social. Tem que respeitar nos cartões, nos cheques, nos meios de relacionamento, tanto virtuais quanto presenciais. Quem são os bancos que respeitam isso? Quando a gente vai nos lugares, a gente tem que ficar levando lei para eles. As pessoas que são dos jurídicos desses lugares acham que porque são formadas, elas entendem de todas as leis, mas elas não entendem de uma coisa principal. Elas entendem das leis que elas precisam dentro do meio que elas estão inseridas. Porque eu preciso saber das leis no qual vai me proteger dentro do meio que eu estou inserido. E isso não acontece em todas as instâncias. O CRT, ele dá a mesma dosagem de hormônio para todas as pessoas. Os nossos corpos são diferentes. O que eu preciso de água num dia, o que eu preciso de comida num dia, o que eu preciso às vezes de uma dose de remédio é diferente de cada um aqui, ó. Isso varia do seu peso corpóreo, isso varia da sua altura, varia um monte de coisa. Varia se você é alérgico a alguma coisa, se não é. Então por que com a gente não é diferente? Ninguém está fazendo favor para a gente não. Porque ninguém chega perto da gente e fala assim: olha, você vai deixar de pagar seus impostos porque você não tem acesso à saúde. Você vai deixar de pagar seus impostos porque você não tem direito a um nome, que é a primazia do ser humano, que é quem me difere de todo mundo. É quem me dá a exclusividade de quem eu sou, começa pelo meu nome. E nem isso a gente tem direito. Olha a guerra que está sendo aí para a gente conseguir mudar o nome. Tem 4 anos que eu estou nessa luta para mudar o nome. Eu já consegui fazer cirurgia e não consigo mudar meu nome. Então, as pessoas têm que... Primeira coisa que eu acho muito interessante que isso aqui é,
a gente tem que começar a pensar nas leis, mas criar uma coisa e deixá-la solta no ar, achando que as pessoas que não são interessadas vão começar a pesquisar, não vão não. Essas coisas têm que ser disseminadas e elas têm que chegar até a raiz. Por exemplo, tudo que é criado com questão ao processo transexualizador, tem que chamar toda a junta médica, todas as pessoas que começam desde o atendimento da portaria até o psicólogo que você vai passar com ele na sala, para ele entender o que ele está fazendo, para quem ele está fazendo e por que ele está fazendo. Porque as pessoas acham que estão fazendo favor para a gente. E não é favor, é um direito. É um direito que eu pago por ele, vocês pagam por ele, todos nós pagamos por ele. A minha esposa, ela faz o acompanhamento dela em casa, sozinha, porque ela não gosta de ir no CRT. Ela não gosta do atendimento deles, ela não gosta do questionamento incabível que às vezes acontece dentro de uma sala de consulta. Por exemplo, a médica endócrina falar para ela que se ela usar o órgão genital dela, ela não é uma mulher trans, porque mulher trans não usa a sua genitália. Isso não faz parte do processo, gente. Se eu não posso usar o que eu tenho, eu vou usar o quê? Quem que vai me dar alguma coisa nova? É o meu corpo. E quem define o que eu quero nele e o que eu não quero sou eu. E eu acho que está faltando principalmente isso. Eu acho que está faltando primeira coisa, para a gente começar a andar, a gente tem que dar um passo de cada vez. A gente já está com todos os passos mais ou menos conotados na nossa cabeça. O problema é que a gente começa a andar aqui, com pouco eu já quero estar lá na frente. E a gente sai atropelando um monte de processo dentro disso. E o principal do processo é as pessoas que estão dentro desse processo. Para além das pessoas trans que são as usuárias dos processos, elas têm que saber o que elas estão fazendo, para quem elas estão fazendo e o porquê elas estão fazendo.